Oração para atrair coisas boas. Pai, me ajude a chamar e a atrair coisas boas para a minha vida. Me mostra o que tenho que fazer para agradá-lo e deixá-lo satisfeito. Estreita o meu relacionamento com o Senhor. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Age ao meu favor. Tenha misericórdia de minha alma. Me faça crer cada dia mais, sem desanimar de orar e vigiar. Quando a minha fé enfraquecer, sussurra nos meus ouvidos e toca nas minhas vértebras para eu sentir a sua presença e abrir a minha mente, os meus olhos espirituais. Não importa o tempo que leve, me dê serenidade para continuar. Me ensine a ter comunhão contigo sempre. Não me deixe fraquejar jamais. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs em Cristo. Eu sou Luzia Alves Castelo Branco, do canal do YouTube Compromisso com Deus e da página do Facebook, também chamada Compromisso com Deus. Hoje eu gostaria de trazer uma mensagem de fé para vocês, não somente através desta oração que acabamos de fazer, mas também através do Salmo 37. O Salmo 37 ele foi escrito por Davi. E se a gente meditar e refletir bem, é uma mensagem que deixa bem claro o quanto Deus aprecia os justos, as pessoas de bom coração, e o quanto Deus avalia o nosso agir. Por isso, eu deixo bem claro aqui para vocês que não basta a gente orar e buscar a Deus se a gente não se curvar diante das tempestades, diante das aflições, diante das dificuldades e diante dos ataques, diante das opressões. Porque o inimigo, ele fica o tempo todo tentando nos oprimir, tentando entrar na nossa mente. E muitas vezes nos faz desesperar e nos faz pecar, nos faz nos afastar de Deus e enfraquecer a nossa fé. Por isso, eu gostaria de orar junto com vocês. Vamos salmodiar, vamos recitar o Salmo 37. Pois Deus, Ele é muito justo. E Ele nos ama, Ele ama a todos nós que somos teus filhos, embora sejamos pecadores, porque Ele nos conhece de dentro para fora. Ele conhece os nossos corações, Ele conhece as nossas estruturas, mas nós também devemos fazer a nossa parte. Vamos buscar a palavra de Deus, vamos nos preparar espiritualmente. Vamos respeitar e obedecer às leis do Senhor. Vamos reconhecer que Jesus Cristo é o nosso Salvador e que está sentado à direita do Pai. Mas não basta só isso. Nós precisamos amar uns aos outros, embora seja muito difícil amarmos àqueles que nos fazem mal, que nos agridem verbalmente, àqueles que nos entristecem, aqueles que dizem coisas que não nos agradam ou que muitas vezes dizem as verdades que doem e que nos magoam tanto por dentro. Pois quando nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós somos pessoas serenas,
nós somos pessoas calmas, nós somos pessoas humildes e nós não deixamos a nossa fé fraquejar. Nós não nos deixamos levar pelo sentimento de ira, de raiva, de ódio, de rancor. Pois se todos nós somos irmãos, pois todos nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos em Cristo, nós precisamos nos mudar interiormente. Não basta crermos, não basta lermos a palavra de Deus, não basta buscarmos a Deus. Se nós queremos agradar a Deus, se nós queremos mudar de dentro para fora, se nós queremos ser mais humildes, se nós queremos aprender a perdoar aqueles que nos magoam, se nós queremos atrair coisas boas para as nossas vidas, nós precisamos aprender a perdoar e a ter a humildade sempre, a amar uns aos outros, não somente amar aqueles que nos amam, não somente amar aqueles que nos amam. Amém? Glórias a Deus. Então vamos lá? Mas antes eu gostaria de pedir para vocês que vocês se inscrevam no meu canal Luzia Alves Castelo Branco do YouTube. Gostaria de pedir que vocês curtam esse vídeo e curtam também a minha página do Facebook e que vocês compartilhem essa oração e essa mensagem de fé com o máximo de pessoas que vocês puderem, principalmente com aquelas pessoas que Deus tocar no coração de vocês que estejam precisando ouvir estas palavras. Amém? Graças a Deus, glórias a Deus. Vamos lá. Salmo 37. A prosperidade dos pecadores acaba e somente os justos serão felizes. Assim está escrito na palavra de Deus. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que obram iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e entessaram o arco, para derribarem o pobre e necessitado, e para matarem os de reto caminho. Mas a sua espada lhes entrará no coração, e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios, pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros. Desaparecerão, e em fumo se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo compadece-se e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra,
e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala da sabedoria, a sua língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração, os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore na terra natal. Mas passou e já não é. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios todas perecerão. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Até aqui. Pessoal, esse Salmo 37, ele é um salmo tão forte. Se a gente parar para pensar nele, se a gente parar para refletir, tem tantas dicas boas para que a gente consiga prosperar na vida, para que a gente consiga se aproximar de Deus cada vez mais. Quando eu falo prosperar, não é prosperar financeiramente, não. Eu quero dizer em todos os âmbitos de nossas vidas, não somente financeiramente. Porque quando a gente tem Deus do nosso lado, Ele abre as portas para a gente. Não que a gente não vai passar por problemas, por provações ou por desertos. Não, a gente sabe que a gente vai passar sim, porque o seu Filho Jesus Cristo passou, então a gente também vai passar. Mas, gente, se a gente prestar atenção em cada palavra, em cada detalhe desse salmo, deixa bem claro aqui no texto. Se a gente fizer o bem, né, se a gente respeitar o próximo, né, se a gente amar as pessoas, se a gente buscar a Deus, se a gente seguir as leis de Deus, né? Então, assim, deixa bem claro que não somente nós, mas a nossa descendência, assim como aconteceu com Davi. Se a gente parar para analisar, Davi, ele foi rei de Israel, ele foi um rei, ele lutou muito, ele passou por muitas batalhas, mas ele sempre foi um homem bem-sucedido em todos os âmbitos de sua vida. Apesar dele passar por tantos momentos difíceis, ele sempre tinha Deus do seu lado. Se a gente parar para analisar, a descendência dele, né, igual o filho dele, Salomão, ele teve muita prosperidade, mas não só financeiramente. Ele teve uma das maiores, né, de todas, que foi a sabedoria para conduzir a sua vida. Ou seja, Deus amou tanto a Davi e a sua descendência, amou tanto a Salomão, ele falou, me fala o que você quer. E aí Salomão pediu o que? Sabedoria. E Deus deu tudo o que ele precisava, principalmente a riqueza, né? Então, assim, se a gente parar para analisar,
Um texto como esse, ele é um texto magnífico, ele é um texto assim fortíssimo. Olha essas palavras que a gente vê que uma pessoa, para recitar um salmo desse, ela tem que ser uma pessoa assim, com a presença do Espírito Santo na vida dela mesma, uma pessoa conduzida pelo Espírito Santo. Uma pessoa não consegue escrever isso aqui do nada, sabe, de uma hora para outra, sozinha. Eu duvido muito. Pela minha fé, pelo que eu acredito, né, pela palavra de Deus, eu tenho certeza absoluta de que Davi, nesse momento que ele escreveu esse salmo, a presença do Espírito Santo, né, do Espírito Santo de Deus foi muito forte na vida dele. O tempo todo ele era ungido de Deus, um homem escolhido por Deus. A gente sabe disso, isso é bíblico. Mas assim, eu só estou aqui reforçando isso para que a gente reflita a respeito disso, né? Porque a gente sabe o quanto é difícil a gente amar os nossos inimigos, os nossos opressores, amar as pessoas que nos fazem mal, mas todos nós somos irmãos diante de Deus. Então vamos nos esforçar para que a gente consiga fazer o bem sem saber a quem, para que a gente consiga perdoar, para que a gente consiga amar uns aos outros de coração, mas é de coração, para que a gente consiga aceitar os defeitos dos outros, para que a gente consiga enxergar o lado bom das pessoas. E vamos pedir a Deus para que Ele amanse os nossos corações, porque se a gente tem coração manso, a gente consegue perdoar as pessoas de coração com mais facilidade. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu perdoei fulano, eu não tenho raiva dele, de Beltrano, de Ciclano, mas no fundo ali fica uma certa mágoa, um certo ressentimento, e a gente está sempre lembrando daquele mal que a pessoa nos fez, né? Tem até uma expressão assim que as pessoas falam assim, quem bate esquece, quem apanha nunca esquece. Realmente é muito difícil da gente esquecer, porque a gente é ser humano, a gente é pecador, a gente não é perfeito. Mas a palavra de Deus é perfeita. Deus, Ele quer nos restaurar, Ele quer nos fazer de vasos novos, de vasos quebrados. Ele quer fazer de nós vasos novos, assim como está escrito na palavra de Deus, lá em Jeremias 18, capítulo 18. Então, pessoal, é isso que eu quero trazer para vocês hoje, essa mensagem de fé. Eu não sou perfeita, eu sou ser humano, eu sou pecadora, também passo por situações difíceis, mas eu confesso que depois que eu passei a buscar a palavra de Deus, eu tento perdoar as pessoas com mais frequência, tento mudar o meu interior, tento pedir a Deus, eu peço a Deus todos os dias que Ele amanse o meu coração, para que eu consiga perdoar as pessoas do fundo do meu coração, esquecer as mágoas e as ofensas do passado, o que não é fácil, mas a gente precisa tentar fazer isso, porque se a gente quer viver uma vida tranquila, se a gente quer viver em paz, não somente pensando na prosperidade da saúde, prosperidade financeira, prosperidade no trabalho, mas se a gente quer que as portas espirituais se abram a nosso favor, se a gente quer se livrar das tentações do inimigo, dos levantes do inimigo, se a gente quer fugir das brechas do inimigo, é assim que a gente tem que fazer. Vamos pedir a Deus que Ele nos livre das brechas do inimigo. Não vamos dar brechas ao inimigo. Vamos amar ao próximo, vamos perdoar os nossos irmãos. Vamos colocar o inimigo para correr de nossas vidas. Amém? Graças a Deus, glórias a Deus. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.